Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Brasileiro Automático. Me chamo Alex, sou um brasileiro falante nativo de português, também falo espanhol e italiano. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar o convite para visitar a minha página web. Ali você vai encontrar textos interessantes, curiosidades, explicações, dicas de estudo e muito mais. Também quero deixar o convite para que me siga nas minhas redes sociais. Os links estão na descrição deste podcast. Então, vamos começar! Bom, o tema do nosso podcast de hoje é baseado sobre o uso dos porquês em português brasileiro, ou na língua portuguesa. Porquê junto sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. O uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que mais causa dúvida entre os falantes. Para que o emprego dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as 4 formas: porquê junto sem acento, porquê junto com acento, porquê separado com acento e porquê separado com acento. Agora, quando usamos o porquê junto sem acento, em qual momento? Bom, porquê junto sem acento é usado principalmente em respostas e em explicações. Indicar a causa ou explicação de alguma coisa. Alex, o uso do porquê junto sem acento pode ser substituído durante a resposta ou em explicações? Porquê pode ser substituído por essas palavras. Por exemplo, pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que. Exemplos com frases usando o porquê junto sem acento. Por exemplo, choro porque machuquei o pé. Ele não foi à escola porque estava chovendo. Por exemplo, você que é estrangeiro e está aprendendo português brasileiro, as palavras que citei anteriormente pode substituir o uso do porquê. Por exemplo, em frases, choro pois machuquei o pé. Choro visto que machuquei o pé. Ele não foi à escola pois estava chovendo. Ela não foi à escola uma vez que estava chovendo. Esses são alguns exemplos que você pode utilizar no seu cotidiano, no seu vocabulário, para você que está aprendendo português brasileiro. O uso do porquê junto sem acento é um conjunto subordinativo, causa ou explicativo, unindo duas orações que dependem uma da outra para ter sentido completo. Seguindo então com o uso do porquê separado e sem acento. Quando se deve usar? Porquê separado sem acento pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração. Dentro do uso do porquê separado sem acento, temos 2 formas: a forma interrogativa e a forma relativa. Por exemplo, na forma interrogativa, possuindo um caráter interrogativo, o porquê é usado para iniciar uma pergunta, podendo até ser substituído por qual motivo, por qual razão, por que razão, por qual razão. Exemplos com porquê interrogativo.
Por que você não foi dormir? Por que não posso sair com meus amigos? Por exemplo, esse porquê separado sem acento pode ser substituído na forma interrogativa, como, por exemplo, em frases. Por qual motivo você não foi dormir? Por qual razão você não foi dormir? Por qual motivo não posso sair com meus amigos? Por qual razão não posso sair com meus amigos? Com este uso, porque é formado pela preposição por, seguida de pronome interrogativo que. Agora, o porquê relativo estabelece uma relação com o termo antecedente, porque é usado como elo de ligação entre duas orações, podendo também ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual, por quais. Exemplos com porquê relativo. Não achei o caminho porque passei. As razões por que fui embora são pessoais. Esses são alguns exemplos de frases. Na forma relativa, podendo ser substituído, as frases ficariam dessa forma. Não achei o caminho pelo qual passei. Não achei o caminho por qual passei. As razões pelas quais fui embora são pessoais. As razões por quais fui embora são pessoais. Com este uso, o porquê é formado pela preposição por, seguida do pronome relativo que. Bom, agora vamos dar sequência no uso do porquê separado com acento. O porquê separado com acento é usado em interrogações. Aparece sempre no final da frase, seguida do ponto de interrogação ou de um ponto final. Porquê separado com acento pode ser substituído, por exemplo, por qual motivo e por qual razão. Exemplos com o porquê separado com acento. Você não comeu? Por quê? O menino foi embora e nem disse por quê. Se fôssemos substituir esses porquês, esse porquê separado com acento, ficaria dessa forma. Você não comeu? Por qual motivo? Você não comeu? Por qual razão? O menino foi embora e nem disse por qual motivo. O menino foi embora e nem disse por qual razão. O porquê separado é formado pela preposição por, seguida do pronome interrogativo tônico que. Agora, para concluir o uso do porquê, ou dos porquês, vamos terminar com o porquê junto com acento. Porquê junto com acento é usado para indicar o motivo ou a causa ou a razão de algo. Aparece quase sempre junto de um artigo definido o ou os, ou indefinido uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. O porquê junto com acento pode ser substituído? Sim, o porquê pode ser substituído. Por exemplo, o motivo, a causa, a razão. Exemplo de frases com o porquê junto com acento. Todos riam de mim e ninguém me dizia o porquê. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. Como citamos anteriormente, esse porquê também pode ser substituído. Por exemplo, todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Todos riam muito e ninguém me dizia a razão. Gostaria de saber o motivo de ter sido mandado embora. Gostaria de saber a causa de ter sido mandado embora. O porquê junto com acento é um substantivo masculino, podendo sofrer em gênero. O porquê junto com acento
os porquês. E para concluir, deixo para você algumas dicas para que você que está aprendendo português brasileiro, que é muito importante para você compreender o uso desses porquês. A dica é o seguinte: quando for porquê separado esse acento, vai ser sempre usado no início de perguntas. Então não leva acento. Porquê separado com acento é usado sempre no final de perguntas. Por exemplo, o porquê junto sem acento é usado especificamente para as respostas, ou usado nas respostas. E o porquê junto com acento é usado como um substantivo. Bom, espero que esse podcast tenha sido de grande ajuda no seu aprendizado da língua portuguesa. Não deixe de seguir nas minhas redes sociais que estão na descrição deste podcast. Me chamo Alex, espero ver você no próximo episódio de Brasileiro Automático. Tchau, tchau.